muito bem-vindas a mais um episódio do CREA Delas. Esse que é o seu podcast da engenharia e das geociências. E olha só, hoje a gente vai abordar a temática conexões que transformam dentro desse nosso universo. E para isso eu tenho a honra de dividir essa mesa com 3 grandes mulheres que estão comigo nessa trajetória pelo CREA, pelo Programa Mulher, que é justamente ela que foi minha professora e coordenadora, Valéria. Seja muito bem-vinda, Valéria. Olá, prazer estar aqui com vocês, compartilhando experiências, fazendo conexões. Obrigada pelo convite. Valéria é nossa atual coordenadora do Programa Mulher e divide essa missão com Thalita, que é coordenadora adjunta. Seja muito bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, né? Hoje estamos aqui mostrando ainda mais o que é o programa, mostrando a ação. Então, vamos logo conduzindo um episódio maravilhoso e mostrar essas profissionais que a gente está aqui ocupando espaço. Perfeito. E ela que está representando todas vocês aqui hoje, faz parte do nosso comitê do Programa Mulher, Elba Roberta. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Satisfação enorme estar aqui, fazendo conexão e inspirando, que é essa uma das principais missões que a gente tem no Programa Mulher, é inspirar, né, e fortalecer a nossa rede de profissionais. Então, é uma satisfação enorme e vamos colaborar, vamos inspirar as meninas aí. E tudo isso só foi possível porque tivemos o apoio do nosso presidente do CREA Rio Grande do Norte, Roberto Wagner, e também do nosso presidente do Confea, Vinícius Marques. E eles têm um recadinho para você. Valéria, Thalita, Elba, parabéns pelo CREA Delas, pelo podcast, pela iniciativa de levar por meio da comunicação bons projetos, conexões e falar um pouquinho de histórias de mulheres que têm uma trajetória na engenharia, projetos, competências. Então, vou deixar meu abraço para vocês, colocar o Confea à disposição de todo mundo aí no Rio Grande do Norte, mandar um beijo para a Ana Dalgisa, nossa conselheira federal, parceiraça, né, que vem ajudando demais nesse processo de transformação do sistema. E o Roberto também, nosso presidente, grande abraço, contem com a gente. E um bom episódio do podcast para vocês. Espero ser convidado, em breve a gente vai estar junto aí com certeza. Até logo. O CREA do Rio Grande do Norte agora é delas. O Programa Mulher do CREA do Rio Grande do Norte criou o podcast CREA Delas, onde trará maior amplitude, maior relevância da voz das engenheiras, das agrônomas e das geocientistas. Parabéns, meninas! Esse é um programa com a temática específica para você entender como você pode fazer parte desse programa Mulher do CREA e quem sabe, inclusive, estar aqui sentado a essa mesa futuramente com discussões tão pertinentes. Então, nesse primeiro momento, você já faz o seguinte, mulher, já pega aí, ó, já compartilha esse episódio para pelo menos 2 amigas suas, para que a gente consiga chegar cada vez mais longe nesse quesito de estar junta, criando essas conexões que transformam. A gente quer você perto aqui também. Já aproveita e comenta aqui embaixo quais episódios você quer para a nossa próxima temporada, quais temáticas, que convidada você quer que a gente traga aqui. Esse espaço é o CREA Delas, mas ele é nosso, ele é seu, pensado exatamente para isso. E para vocês começarem a entender como é que funciona essa dinâmica desse programa Mulher do CREA, que eu, pelo menos, ouvia falar. Tem um tal de um programa Mulher. Você também já ouviu falar disso? Mas o que é? Como é que funciona? Vou passar a palavra para a nossa coordenadora, Valéria, para ela explicar um pouquinho o que é esse programa. Valéria. Bem, então, em 2019, o presidente do Confea, então da época, Joel Krieger, foi que criou esse programa, né, a nível nacional. E em 2021, a presidente, então, Ana Dalgisa, implantou ele aqui no nosso regional em Natal. E de lá para cá, o programa vem crescendo. E a função dele qual é? É trazer equidade, fortalecer a mulher e inseri-la tanto no ambiente profissional como também no espaço que ela deseja ocupar. E como é que, por exemplo, essas mulheres que estão assistindo, elas podem participar? Por exemplo, tem que ir lá no CREA, tem que se inscrever, tem que concorrer a uma vaga. Já vamos começar desmistificando isso. Isso. Na realidade, cada regional tem o seu comitê, né? E esse comitê é formado justamente por mulheres, né? Que atuam na engenharia, agronomia e geociência. Esse comitê é formado por profissionais do sistema, né? Especialmente, e também
quem atua literalmente no CREA, conselheiras, direção. E quem é que pode participar? Qualquer uma de nós pode participar. Atualmente, o ano passado, eu comecei como coordenadora, éramos 9. Hoje, em 2025, somos 18 no programa, né? Porque ele cresceu e mais profissionais sentiram-se, digamos assim, instigadas a participarem, né? A sentirem motivadas a participar do comitê. E esse comitê, ele visa o quê? Ele visa elaborar ações para que fortaleça a participação da mulher, seja trazendo novas profissionais, seja incentivando quem está com um registro interrompido a voltar para o sistema, ou seja, que ela participe mais do próprio CREA, né? E para fazer parte, esse comitê ele é nomeado pelo presidente. Então, anualmente, o presidente faz a nomeação desse comitê. Então, você que quer fazer parte, indique, converse, coloque aí no chat, né? Que quer fazer parte, que quem sabe... Hashtag quero fazer parte. Isso, e aí você pode estar aqui perfeitamente como qualquer um de nós. Exatamente. Apesar de ser a convite do presidente, já quero deixar muito claro, também faço parte do programa Mulher. E nessa gestão, e acredito que isso vai continuar, a gente é de portas abertas. Então, se você está assistindo, queria ir para uma reunião para entender como é que funciona esse trabalho, isso também é possível, né, Valéria? Isso. A gente, além de sermos 18, né, que participam do comitê, a gente também sentiu a necessidade de outras pessoas dizendo, eu quero fazer parte, eu posso assistir às reuniões. E temos outros profissionais que fazem parte, que vêm assistir às reuniões, elas são abertas, ocorrem ordinariamente uma vez por mês no próprio CREA, né, lá numa reunião, numa sala de reunião lá do CREA. E quem quiser fazer parte, é só nos informar, colocar lá no Instagram do CREA, né? E aí vem fazer parte, conhecer e, posteriormente, fazer parte oficialmente pela nomeação do presidente. E já falando disso de nomeação, eu queria conversar um pouquinho com Thalita, ela que vem de Pau dos Ferros, do Alto Oeste. Quantos quilômetros de Natal? Quase 500, né? Quase. Atravessa o elefante. Quase 500 quilômetros. Tenho certeza que muitas de vocês também. Tem gente de Pau dos Ferros? Quem é de Pau dos Ferros já coloca aí. É Pau Ferrense, né? Que chama Pau Ferrense. Como é, Thalita, que você conseguiu chegar de Pau dos Ferros? Você mora lá, né? Sua atuação é lá. Para fazer parte desse programa Mulher. Explica para essas mulheres, eu tenho certeza que elas vão se identificar um pouco com essa história e vão enxergar também oportunidades nisso. É bem engraçado, né, Milena, você perguntar sobre isso, porque quando eu começo a pensar a minha entrada no sistema, eu lembro de quando eu comecei. Então, eu sou inspetora, então eu entrei no sistema através de um convite para ser inspetora. Até na época a presidência era de Ana Dalgisa. Só um parêntese. O que é ser inspetora? O CREA, ele tem, acho que muitas pessoas não sabem, mas tem em cada inspetoria, hoje nosso CREA ele tem as inspetorias, Pau dos Ferros, Currais Novos, Caicó. E aí a presidência vem e convida profissionais para que eles atuem lá como parceiros, pessoas que vão articular, que vão aproximar esses profissionais do sistema. Então, eu fui convidada como uma profissional, por ser mulher, ser da área de engenharia ambiental e sanitária, para representar os meus profissionais naquela região. Então, eu sou uma ponte de conexão dos profissionais com o nosso CREA. E isso ocorre em todas as inspetorias da região e também em todos os estados. Então, eu já era inspetora. E aí, quando eu fui para o primeiro evento que eu fui de Semana da Engenharia, né, o SOEA, eu vi um painel lá, Programa Mulher. Aí eu disse, o que é Programa Mulher? Tirei uma foto, eu estava lembrando que quando eu estava olhando minhas fotos esses dias, eu olhei eu lá sozinha, não conhecia muita gente, e eu olhei e disse, eu quero saber o que é isso. Aí eu comecei a participar das palestras, das coisas que tem no evento. E aí, por acaso ou por destino, eu acho que por encontros, quando o presidente Roberto assumiu, ele me convidou para participar do programa. E aí a gente começa a entender o que é o programa e que missão o programa tem. Então, eu entrei no programa a convite e entendi que essa era uma missão minha dentro do sistema. Porque quando a gente está dentro do sistema, a gente tem que entender qual é a sua missão. E eu acredito que hoje a minha missão é aproximar as profissionais e dar espaços a ela. Do mesmo jeito que eu ocupo um espaço, que eu tenho esse espaço, eu tenho que mostrar que uma profissional lá, de Pau dos Ferros, de Apodi, de Mossoró,
de Currais Novos, ela também pode ter esse espaço. E é isso o que o programa Mulher fez na minha vida. E é isso que hoje nós, como comitê, queremos na vida de outras profissionais. Mostrar que uma Milena pode ocupar espaço. Mostrar que uma Elba pode ocupar espaço. Mostrar que uma Eduarda pode ocupar espaço. Então, assim, isso é o que o programa entrou para mim como um convite, mas hoje o programa é uma missão. E o programa tem essa missão. A missão de dar vozes às mulheres do sistema. Perfeito. E nesse sentido, você tem sua vida profissional toda lá e tem as ações que são aqui, mas o programa também desenvolve ações no interior do estado. Então, explica um pouco para essas profissionais que são do interior, como é que elas podem estar mais próximas dessas ações que o programa Mulher desenvolve. Pronto. Nessa conjuntura, até por eu ter a visão de ser do interior, a gente está um pouco distante, nem sempre a gente pode estar presencial, mas aí a gente trouxe o quê? Nossas reuniões são todas formato híbrido. Então, por exemplo, Milena está em campo hoje, não vai impedir de Milena participar da reunião. Não vai impedir de Valéria participar da reunião, não vai impedir de alguém do interior participar. Então, uma das coisas que a gente começou com o comitê é que as reuniões são em formato híbrido. Então, qualquer pessoa, não só a nomeada, eu quero participar de uma reunião. Vou lá, pergunta, a gente manda o link. Outro ponto foi que a gente quis trazer essas ações para o interior. Então, uma das primeiras ações que a gente fez foi o Dia da Mulher, logo no ano passado, que a gente fez uma palestra aqui, mas a gente transmitiu para todo o estado. Então, em cada inspetoria, quem quisesse assistir, ia lá e assistia. Outra coisa que a gente está fazendo agora é que as ações, a gente tem que estar disponibilizando um link, e esse link as mulheres de todo o estado podem participar. Então, tem uma palestra aqui na sede, a gente está transmitindo e as pessoas também estão se capacitando. E também outra coisa que a gente está fazendo hoje nós temos o programa de mentorias, que a gente lançou, que é o Mentorias 1.0. E aí, esse Mentorias 1.0 são capacitações que as mulheres de todo o estado podem fazer no formato híbrido, mostrando que o CREA quer cada vez mais as mulheres dentro do sistema, elas participando e elas se capacitando. E essa é uma das missões nossas do comitê, que as ações elas não fiquem centralizadas só na sede. A minha participação é uma prova disso, e também hoje a gente estava até olhando as inscrições, a gente tem pessoas de todo o estado, a gente tem pessoas de Currais Novos, a região do Seridó, a gente tem pessoas do Alto Oeste, ali do Oeste de Mossoró, pessoas aqui da capital. Então, mostrando que a gente está conseguindo, sabe, Milena? Um pouquinho difundir o que é a ação. Uma das coisas que facilitou isso foi que a gente criou um grupo, hoje se tem um grupo do comitê, onde você pode participar. Eu quero saber mais sobre cursos, sobre capacitações, sobre o que o comitê está fazendo, sobre propostas de trabalho. A gente também usa esse grupo como uma rede de conexões, de uma indica a outra, né? Já vai aparecer aqui na tela para você o QR Code, para você escanear e você fazer parte desse grupo do nosso programa Mulher, para ter acesso a todas essas informações. Então, isso foi uma questão de uma soma de ações que a gente foi pensando em conjunto, de como impactar, e a gente está conseguindo, né? Então, quando a gente hoje olha que a gente tem a participação de pessoas de todo o estado, a gente tem a participação de públicos diversos. É muito instigante quando a gente chega num evento do programa, que a gente começa a ver rostos diferentes. Que eu acho que é isso que, quando a gente começou há 2 anos lá atrás, a gente queria, e eu acho que a gente hoje já começa a ver, colher os frutos, e sabe que isso vai ser plantado e vai crescer ainda mais. Porque outras pessoas vão se somar a isso e fortalecer. A gente vai detalhar bem direitinho quais são essas ações que a gente está desenvolvendo, quais são as próximas ações. Mas até agora você já entendeu que existe esse comitê. Ele é nomeado pelo presidente, mas você está convidada a vir participar, conhecer essas reuniões. Você está convidada a fazer parte do grupo, e você também já entendeu que, independente da cidade que você está, dentro do nosso estado, esse comitê também consegue te acolher. Só que, antes da gente detalhar isso, eu tenho que passar a palavra para ela, que tem uma energia lá em cima e que vai motivar vocês. Elba, conta um pouquinho também dessa sua trajetória. Como é que você chegou até esse programa? Você que é profissional, não tinha nenhum vínculo, não era inspetora, não era diretora dentro do CREA. Então, eu falo sempre
que a gente precisa se movimentar. A gente precisa se movimentar profissionalmente falando. A gente não pode estar parada nem acomodada esperando que as coisas aconteçam, porque dificilmente vai chegar tudo pronto na sua mão. Então, eu sempre fui uma pessoa inquieta, vamos dizer assim. Pessoalmente e, consequentemente, profissionalmente inquieta, onde eu, no início da minha carreira, lá atrás, no início que eu fazia faculdade, no início que eu fazia colegial, minha mãe sempre falou, vai se destaque. Só consegui entender isso foi quando eu saí de casa e comecei a conhecer o mundo lá fora. E levando esse aprendizado para a minha vida profissional não foi diferente. Então, eu como profissional, eu como engenheira, para eu ter visibilidade, para eu ter um conhecimento maior, eu preciso estar próxima do meu conselho. Tanto é que hoje eu sou especialista em perícia e avaliações de imóveis. Eu amo atuar nessa minha carreira específica, que é assim, a base da minha atuação. E eu hoje estou como vice-presidente no IBAP, no IBAP-RN. Tudo isso para eu estar próximo do meu conselho e me fortalecer como profissional. E com o CREA, que é antes do IBAP, não foi diferente. Então, busquei me aproximar, busquei saber quem é o presidente que está atuando, quais são as ações do presidente. Então, me interessei pelo meu conselho. E numa dessas, de eu me interessar pelo meu conselho e estar em conexão com outros profissionais, surgiu o convite. E eu, sem titubear, aceitei automaticamente. Primeiro, Roberto entrou em contato comigo e depois Valéria que foi a minha coordenadora no meu curso de engenharia civil. Então, eu não poderia negar jamais. E é um convite que, tipo assim, tem tudo a ver comigo. De estar ali, junto com as meninas, tendo ideia de desenvolvimento, fazer com que outras profissionais se inspirem e se aproximem do conselho. Então, assim, é uma missão muito gratificante para mim, porque eu vim ao mundo sempre para deixar algo positivo. Então, isso faz parte da minha filosofia de vida. Então, o programa Mulher me permite inspirar outras mulheres e fortalecer a nossa rede, porque a gente sabe que a engenharia em si, ela é uma carreira essencialmente masculina, né? E desde a época que eu atuava como técnica em geologia e mineração, eu tenho isso, eu sempre venho atuando em áreas que são essencialmente masculinas. E tenho me destacado pela minha vivência, pela minha atuação, tenho me destacado nisso, a inspirar outras mulheres a virem, a atuarem, a não ter medo, a ter, acima de tudo, vontade de crescer, de ser uma profissional bem qualificada e inspirar outras mulheres. Então, o programa Mulher, ele me dá muito espaço para eu, pessoalmente, estar atuando e inspirando outras mulheres a se aproximar, principalmente do conselho, e procurar o seu caminho e ocupar o seu espaço. Perfeito. Enquanto você comentava que dizia assim, eu fui convidada pelo presidente e eu nem pensei, eu já aceitei. Eu vou ter que compartilhar uma história com vocês. Eu não lembro se eu já falei sobre isso, mas diferente delas, eu não fui convidada. Eu me convidei, porque eu sou um pouco cara de pau e eu quero deixar esse registro aqui para vocês. O que é que acontecia? Vez ou outra, também interessada pelo conselho, entender como é que funciona. Poxa, existe esse ambiente do CREA, é só profissional, tem gente de todas as áreas. Eu tenho que estar mais próximo para fazer network, essas coisas. E vez ou outra eu ia para eventos. E aí sempre tinha evento do programa Mulher. Aí às vezes eu ia, dizia assim, interessante. Ou eu via no Instagram, aí teve a campanha do presidente Roberto Wagner. Aí, na campanha dele, eu disse, eu vou ter que pegar agora aqui, aproveitar que é campanha e fazer o meu pedido. Eu disse, olha, presidente, candidato Roberto, é o seguinte, se você ganhar, meu voto é seu, eu vou votar em você. Você ganhando, eu quero fazer parte daquele programa Mulher, porque a gente tem que desenvolver mais, tem que fortalecer. E eu vejo que é um grupo pequeno e que tem potencial, mas eu não sei como é que tem acesso. Então, hoje eu estou aqui apresentando o podcast, faço parte do programa Mulher, mas eu já fui um dia também como você, que não tinha a menor noção de como é que funcionava. Só que eu filmei isso. Eu tenho um vídeo até hoje, eu falando isso pra ele. Aí ele falou, não, menina, tá certo. E assim foi. Aí passou, ele ganhou e veio o convite. Mas eu fui lá, eu inquietei. Eu disse, existe esse espaço, eu quero ocupar. Como é que eu faço? Então, às vezes, a gente tem também que
meter a cara, fazer Exatamente. acontecer e não só ficar esperando. Poxa, acho tão bonito, olha aqui, elas na mesa do podcast. Eu queria também. Então, se você quer, nos provoque, Exatamente. comente, mande mensagem. E para você entender um pouco mais dessas ações, eu vou pedir para Valéria fazer um panorama das ações que a gente desenvolveu ao longo desse ano passado, 2024. Enquanto ela vai falando, vai aparecer para você aí na tela algumas imagens que retratam essas ações que a gente desenvolveu. Bem, se eu me esquecer de alguma coisa, as meninas me Com ajudam, né? certeza. Vocês também. Estamos em casa. É, Sempre exatamente. juntas. Então, iniciamos o ano passado, né, em 2024. A primeira ação foi essa que Thalita falou, né, no Dia Internacional da Mulher. Então, 8 de março, a gente fez lá no CREA um café da manhã, com a palestra de Larissa Dantas e com a mesa redonda das ex-presidentes, Alexina, Zélia e Ana. Essa ação, teve o café da manhã nas 6 inspetorias que o CREA possui, né? No interior, algumas com música ao vivo, né? Momento de cultural, a gente entregou rosas, né? Então, valorizando esse papel da mulher, né? Depois, em abril, a gente fez um momento lá no Cowork, né? Para incentivar esse uso desse espaço, né? A gente tem muita parceria com o Hub do CREA, que justamente incentiva esse lado empreendedor das mulheres, né? Então, o foco sempre foi esse, de trabalhar esse lado empreendedor das mulheres, porque elas podem estar onde quiserem, onde desejarem, transformar seu sonho em realidade. Então, em abril, a gente fez esse momento no Cowork, né? Com a palestrante Daniele, que faz parte do nosso comitê, né? Desde o ano passado e também esse ano. Ela falando um pouco sobre a experiência dela de ser mãe e atuar profissionalmente, né? Depois, em junho... O chá da rainha. Sim, aí depois, em junho, para comemorar o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, a gente fez um momento em Melissa Salles, né? O chá da rainha, para incentivar fotos profissionais, né? Para que a gente tivesse profissionais, foram 60 mulheres lá, né? Nesse momento, convidadas a tirarem fotos profissionais e também participaram de uma palestra de imagem pessoal, da importância da imagem pessoal, justamente fazendo esse link com as fotos profissionais. Essa ação se estendeu por todas as inspetorias, levamos essas fotos profissionais durante o ano de 2024 em todas as inspetorias, porque também aproveitamos um momento de plenárias itinerantes, que houve a comemoração dos 55 anos do CREA, né? Então, a gente aproveitou esse momento para também levar essa ação às mulheres no interior, né? Valéria, antes de você seguir para o segundo semestre, eu já queria que você que está assistindo participou de alguma dessas ações. Coloca aqui também nos comentários qual foi essa ação que você participou. E para quem está vendo, poxa, eu perdi a oportunidade de fazer minhas fotos profissionais. Eu, Milena, uso essas fotos até hoje nos meus portfólios, foto do WhatsApp, tudo isso. Essas ações, como é que elas ficam sabendo? Agora a gente tem um grupo do WhatsApp, então vai aparecer mais uma vez aqui o QR Code. Se você não está no grupo, entra nesse grupo. Mas tem que pagar alguma taxa? É importante ela tá vendo o Instagram do CREA? Ou é só para convidada? Como foi esse evento, por exemplo, das fotos profissionais? Não, a gente, lógico, convidou algumas pessoas, né? Que já as conselheiras lá do CREA, para que elas também façam parte desse movimento, né? E também colocamos à disposição forms para quem quisesse se inscrever e participar, né? Que não fizesse parte do CREA, né, em si, não fosse conselheira ou não fosse colaboradora lá do CREA, mas também vocês profissionais, né? Que estão aí atuando com criativo, né? Em busca desse profissionalismo, que vocês também participassem, né? Também em todo o estado. A gente abriu um forms no Instagram, sempre através da divulgação do Instagram do CREA, né? E aí quem pôde se inscreveu e também participou. Não precisou pagar nada, foi totalmente gratuito, né? Foi uma promoção tanto do programa Mulher em Prol das profissionais, como também do CREA, né?
isso já faz parte, teoricamente, das nossas ações, né? Buscar que vocês venham participar dessas ações que geralmente a gente fornece gratuitamente. Esse ano a gente está com uma pegada mais diferente, pode-se dizer assim, né? Pensando no lado assistencial, social, né? Nossas ações a gente tem procurado colocar que quem participa traga algo para a gente possa doar, né? A nossa última ação, a gente incentivou a doação de absorventes, né? Para fazer essa doação. E esse ano a gente está trabalhando nessa temática de desenvolver as ações com essa pegada social, em busca também de contribuir, de certa forma, de ajudar outras mulheres, né? E foi nessa missão da gente estar prestando um serviço à sociedade em si, que a gente pensou e a gente já colocou em prática. Eu falei, gente, tem outras redes, tem outros grupos de mulheres lá fora. A gente está aqui isolado só por nossos profissionais, ok, é excelente. Mas por que a gente não estende isso? E foi numa dessas que a gente fez conexões com outras profissionais de outras áreas, como administração, contabilidade. A gente pretende estender. E aí a gente criou já uma extensão do programa Mulher que chama Link Mulher. E a partir dessa conexão, você vê como as coisas vão acontecendo, vão fluindo, e a gente vai criando ideias, porque a gente está ali para colaborar com ideias onde faça a gente crescer profissionalmente e prestar também um trabalho para a sociedade. E numa dessas a gente pensou, nessa conexão do Link Mulher, a gente já pegou exemplo de outras redes de mulheres e trouxe para fortalecer a nossa, que é um exemplo, como Thalita falou aqui, da nossa mentoria, onde várias profissionais do nosso grupo, do Programa Mulher, se prontificaram a doar um pouco do seu tempo e prestar uma mentoria aí para as meninas profissionais que já estão atuando ou que estão iniciando sua carreira. E foi um sucesso de inscrição. Então, assim, esse nosso trabalho, para mim, já valeu a pena por a gente ter acessado outras áreas e trazido novas ideias para dentro da nossa rede, para dentro do nosso programa. Então, a mentoria, a gente está muito feliz com essa nossa ação, porque é isso que fortalece, é aproximar de verdade. Com a mentoria, a gente vai estar fazendo um trabalho voluntário para outros profissionais e aproximando de verdade, trazendo ela mais efetivamente para junto do nosso programa. Até porque, né, Milena e demais, esse ano a gente está trabalhando em potencializar as carreiras profissionais. Então, a gente sabe que nós, mulheres, podemos ocupar qualquer espaço. Mas a gente quer que nossas profissionais, elas estejam mais aptas ainda para que quando a oportunidade aparecer, elas possam agarrar. Elas possam dizer o sim, como a Elba disse, é um convite. Elas possam bater na porta, como Milena falou. Então, a ideia é que nós, hoje, que já somos profissionais, já atuamos no mercado, possamos retribuir. Então, como é que eu, hoje do comitê, como é que Elba, como é que Daniele, como é que Eduarda, como é que cada uma pode contribuir? Eu posso falar um pouco da minha experiência profissional e potencializar a carreira de outras pessoas. E aí, isso, Milena, pode ser só nosso? Não. Explica, Thalita, como é que funciona essa mentoria. Já está acontecendo enquanto esse episódio está indo ao ar. Então, não dá para se inscrever agora, mas explica como é que funciona e quais são os próximos passos. Pronto, nós lançamos, no nosso evento que a gente teve do Programa Mulher, as mentorias, a gente chamou 1.0, porque é o início de tudo. Quando a gente lançou um pouco, a gente achava que não ia ter nenhuma inscrição. Eu tive que cancelar o formulário, porque a gente não ia conseguir dar a qualidade dos cursos para o que teve de inscrições. Então, hoje nós temos 30 inscritas. 30 profissionais de todo o estado inscritas para 6 tipos de curso. São cursos desde potência de carreira, consultoria ambiental, inteligência artificial dentro do seu negócio. Então, assim, são várias temáticas. Esses cursos vão correr em formato híbrido, então você pode fazer na sua casa, saindo do seu trabalho, colocando naquela rotina, tentando se capacitar e aprender mais. A gente conseguiu pegar um público de todo o estado, profissionais de engenharia civil, engenharia ambiental, tecnólogos, advogados, outras áreas vieram já puxando dessa rede que a gente tem.
E aí a gente vai lançar esse 1.0. Mas fiquem atentas lá, justamente, no Instagram do CREA, né? Também no site, a gente sempre disponibiliza os formulários para os próximos módulos. Então, logo, logo, né? No decorrer do final do ano, a gente vai estar lançando um módulo já 2.0 com outros cursos. E a ideia, Milena, não é que a gente fique nas mentorias só nós do comitê. Então, a ideia é que eu, que estou vendo isso agora, eu acho que eu posso impactar a carreira de alguém. Então, eu coloco lá, eu quero ser mentora. Então, a ideia é que a gente saia muito do nosso público também só de nós. Que nós sejamos o exemplo para que tenha mais, porque Milena pode contribuir, Carol em algum lugar pode contribuir e pode transformar a vida de outras profissionais. Então, a pegada que a gente, como a Valéria disse, quem está trabalhando esse ano, é potencializar carreiras. Perfeito. O ano passado a gente trabalhou muito acolher, né? Estamos de portas abertas para vocês e queremos vocês aqui conosco. Esse ano a gente acolhe e potencializa. O próximo ano, a gente vai falar do próximo ano. Tem muita coisa boa. A ideia é porque quando a gente começou o comitê, né, nessa nova roupagem, era a gente fazer um link de pessoas para que a gente pudesse trazer. Então, o ano passado a gente trabalhou muito em eventos, em capacitações, trazendo pessoas para entender o que é o programa e que elas podem ocupar espaço. Então, quando a gente formou essa rede com um grupo, com um link, tudo, aí a gente disse, não, agora a gente tem um grupo para trabalhar nelas. Então, a gente tem um grupo hoje de profissionais que querem estar pertencentes a isso. Então, o que é que a gente pode trazer para esses profissionais? Capacitações, inserção dentro do mercado, conexões. Então, aí, agora a gente está na segunda etapa. A gente criou um pequeno grupo que vai difundir ainda mais essas nossas ações e agora a gente vai capacitar esse grupo para que elas futuramente capacitem outras. Perfeito. Só para deixar um pouco mais claro para quem está nos assistindo, essas mentorias, elas têm um prazo, por exemplo, vai acontecer tantos encontros ao longo de tantos meses, porque eles já entenderam que pode ser híbrido, ou seja, não é uma desculpa porque mora longe, isso ou aquilo. Então, como é que vai funcionar esses encontros? Pronto, nosso módulo 1.0, eles vão ter 4 encontros. Esses encontros vão ser semanais, então, uma vez por semana, seguidos, para que a gente tenha aquela interação, aquele fortalecimento. Após isso, vai ter a própria mentora, vai marcar um horário também de mentoria individual, onde você vai ter aquele atendimento para fazer aquele network, aquela troca. E a gente vai entregar ao final do curso, um spoiler. A coordenadora já dizendo assim, spoiler. A gente está organizando para a entrega desse certificado de forma presencial lá no CREA para essas profissionais, para a gente ter um encerramento de atividades. E aí depois também a gente fazer uma rede de conexão, um happy hour. Até porque, assim, nós que atuamos no mercado entendemos que o network é tudo. Então, eu diretamente conversando com Milena, ela pode ser uma rede de conexão para um trabalho meu e é do mesmo jeito. Sem dúvida, sem dúvida. E é nisso, o network é muito importante. Eu lembro que no início da minha carreira, que eu passei 10 anos atuando fora de Natal, morei fora por boa parte da minha carreira profissional, e quando eu voltei e me formei como engenheira civil, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esse diploma? Porque meu diploma era para eu voltar a trabalhar no exterior. A minha intenção era essa, mas a gente faz um plano e a vida faz outro e beleza, tá ótimo. Aí eu disse, agora o que é que eu vou fazer com esse diploma? Saí de casa, fui fazer cursos. Eu nem tinha a intenção de atuar com hidráulica, fui fazer curso de hidráulica. Nem tinha a intenção de trabalhar com projeto, fui fazer curso de projeto. Mas o meu interesse não era somente o aprendizado, era conectar com outras pessoas, era sair de casa. E aí o mundo se abriu de possibilidades, porque eu fui dizendo o que é que eu sabia fazer, fui recebendo um convite aqui. Fui dizendo o que eu sabia fazer ali, fui recebendo outro convite. E aí o mundo de possibilidades surgiu. Então é isso, a gente precisa sair de casa e não esperar que venha até nós, porque não vai vir. Se você não tem quem indique, se não tem aquela pessoa para lhe apadrinhar, então você precisa sair de casa. Precisa mesmo meter as caras e ir e falar, olha, eu sei fazer tal coisa, me ajude com isso. E isso tem muito no nosso grupo, porque às vezes eu preciso, quem trabalha com acessibilidade, projeto de acessibilidade, lá no grupo tem uma e a gente indica.
E essa questão do link mulher, ela é importante porque eu sou engenheira civil, mas eu preciso de uma pessoa que trabalha com contabilidade. Então, vamos lá, conectar com ela. Eu preciso de uma pessoa que trabalha com administração, porque eu estou aqui na minha empresa, aí vem ela e me agrega com o seu conhecimento. Então, o programa Mulher é muito mais do que a gente consegue explicar somente aqui num podcast. Ele vai muito além. A gente está tendo um alcance muito amplo. E ainda com relação às ações do ano passado, para dar mais visibilidade ao programa, a gente começou com uma série de lives, né? A gente fez lives justamente em temas diversos para capacitar essas profissionais, né? Para poderem atuar melhor e verem também as lives ocorreram com pessoas, com profissionais do sistema, mas de todo o Brasil, né? Diversificado, atingindo várias regiões. Então, foi aí que eu acredito que deu mais visibilidade, que as pessoas se sentiram acolhidas, que poderiam participar, despertou o interesse e é tanto que dobramos o número de membros, né? O ano passado a gente tinha 9, hoje temos 18 e mais algumas agregadas, né? Que são sempre muito bem-vindas. Muito. Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui, será que você está aberto às possibilidades do mercado ou você está naquela caixinha fechada? Não, porque eu quero trabalhar com isso, eu gosto de atuar com isso, mas tão importante quanto você saber o que você gosta, o que não gosta, é você saber o que está sendo mais rentável na sua cidade, no seu estado, na sua região, onde tem mais oportunidades. E é justamente se abrindo como Elba fez, como eu fiz também, que eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar na área de projetos de prevenção contra incêndio, que a gente tem essas respostas. Então, esse programa de mentoria vem justamente para isso. Por mais que inicialmente você olhe assim, não, eu sou da área de estruturas. Aí uma mentoria em IA, em potencialidade de carreira. Não, vou me especializar mais em estrutura. Não, estejam abertos a essas possibilidades. Thalita, você ia comentar alguma coisa sobre a mentoria ainda? Pronto, né? Então, a mentoria vai estar aberta, vai ter os próximos módulos. Então, se você quer ser mentor ou você quer ser mentoranda, então fiquem ligados, né, nas redes sociais do CREA. Então, fiquem ligados lá, sempre a gente está postando. Dentro do site do CREA também tem uma aba para o programa Mulher. Lá tem as atividades, tem tudo que a gente está fazendo. Então, assim, como Milena disse, como a Elba disse, Valéria falou, fiquem ligadas, as oportunidades estão aí. E nós, como programa, estamos querendo potencializar isso em vocês, a carreira de vocês. Uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção foi do spoiler, né? De ser entregue esse certificado no CREA, em um evento. Então, poxa, isso agrega muito também na sua carreira, no seu marketing pessoal, no seu posicionamento de marca. Porque mostra não só que você está buscando, mas que você está buscando no melhor lugar, que é ali dentro do seu conselho. E muitas vezes, Milena, as pessoas elas não vão no conselho. Elas reclamam do conselho, mas elas não conhecem os benefícios que o conselho tem. Então, hoje, por exemplo, né, a gente está no programa Mulher, vamos falar também dos espaços que você, como mulher, pode ter. A gente tem um espaço hoje em todas as inspetorias e na sede, que é o cowork. Esse é um acesso gratuito para você do sistema ou para você também, estudante filiado no CREA Júnior, que você pode utilizar salas de reunião ou de trabalho individual. Então, são salas lá que você tem televisão, você tem acesso à internet, você pode levar seu computador, você pode marcar uma reunião com o seu cliente e acesso gratuito a você. Vai aparecer também agora para você na tela as imagens desses coworks e tem em todas as inspetorias. Isso, o cowork ele tem em todas as inspetorias e na sede. Você basta entrar no site do CREA, pode entrar aí já nesse link, e aí você faz o agendamento, coloca os dados lá e você marca. Então, muitas vezes o profissional, quando ele conclui, ele não tem a acessibilidade de alugar um escritório. E aí, onde é que eu vou atender? Para passar aquela imagem mais segura e profissional, o CREA viu isso e criou esses espaços. Então, eu sou de Pau dos Ferros e vim atender em Natal. Eu vou atender numa padaria? Não, eu vou atender no meu conselho. Eu vou passar a seriedade da minha ação para o meu cliente.
um ambiente totalmente acessível. Então, vocês têm dúvida, entrem lá, acessem, usem. Então, hoje nós temos em Pau dos Ferros, nós temos em Mossoró, nós temos em Currais Novos, nós temos em Caicó, Açu e aqui na sede. E é simplesmente você faz o agendamento e utiliza o espaço. Que também já é uma parceria hoje com o nosso Hub CREA, né? Hoje você pode servir um cafezinho, lá você tem uma maquininha dentro da própria lojinha do Hub, você já tem como trabalhar com o seu cliente de uma forma mais séria. Então, a gente do programa, sabe, Milena, do CREA, a gente está querendo mostrar que existem muitos acessos, mas que para você ter esses acessos, você tem que visitar. Conhecer, porque assim, não adianta, e a gente ainda ouve muitas pessoas reclamarem. Ainda hoje, apesar de tudo isso que a gente fica disseminando, falando, conheça o conselho. Ah, mas o CREA é só RT, qual é o benefício? Gente, é treinamento mensalmente, tem vários treinamentos. Como a Thalita falou, tem uma sala lá que eu uso e abuso daquela sala para receber meus clientes a hora que eu quiser e bem à vontade. Até cafezinho a gente serve lá. Então, assim, não há desculpa. Não tem desculpa porque a gente tem todas as ferramentas à disposição da profissional ou do profissional. Então, não tem desculpa para você já colocar em prática uma ideia, um pensamento, vá, se aproxime do conselho, porque lá tem uma estrutura completa para você iniciar a sua carreira. Inclusive, nós temos agora o lançamento do endereço fiscal. Então, você que é profissional até 5 anos, entrou no mercado, você pode utilizar não só o da sede, mas de qualquer inspetoria como seu endereço fiscal. Então, você vai diminuir custos iniciais. Hoje também o Hub CREA está com capacitações, eu digo porque nós estamos trabalhando diretamente com o Hub CREA. Então, todas as capacitações, a gente sentou junto, a gente deu ideias, porque a gente viu a necessidade das nossas profissionais. Então, o Hub CREA hoje já lançou 2 capacitações, vai vir muitos mais módulos. São capacitações totalmente gratuitas, com mentores conceituados. A gente está tendo... e aí, fiquem ligados. É aquela coisa, fiquem ligados nas redes sociais, fiquem ligados também, entrem nos grupos, porque a gente está sempre divulgando lá. Por isso que a ideia do programa é que a gente consiga ter um público mais próximo da gente e que possam ter acesso a isso. E a gente consegue ver esses resultados desse trabalho do Programa Mulher através da participação nessas capacitações. A primeira participação, a primeira capacitação que o CREA forneceu foi de modelagem de negócios, onde 70% do público foi de mulheres. Quer dizer, já é um avanço bastante grande, né? Que antes a gente não via isso no CREA, né? A maioria sempre foi masculina. E hoje a gente vê que essas mulheres estão buscando realmente o que elas querem, né? E transformar sua realidade, né? Então, muito bom e satisfeita com o trabalho que vem sendo desenvolvido por todos nós. Nesse sentido, Valéria, eu vou pedir para você compartilhar, vou deixar aberto também para as meninas em seguida, se vem na sua mente agora algum caso de alguma dessas mulheres que te relatou, que conseguiu fechar um contrato ou se inserir no mercado através dessas ações, desse dinamismo, dessas indicações que a gente vê tão presente no nosso programa Mulher. Sim, a gente tem procurado colher esses depoimentos, né? Até para incentivar todo mundo que esteja em casa, que ainda não participou, que não participa, a vir ficar, né? A vir se capacitar, a vir participar de outras ações, como a gente teve o ano passado. Para fechar o nosso ciclo do ano passado, a gente teve defesa pessoal, né? Fez uma parceria com Grace Barra. Maravilhoso. Né? Com a Grace Barra. Então, através deles, eles trouxeram os treinadores, né? As pessoas que eram capacitadas para nos fornecer esse treinamento, quer dizer... Então, são diversas coisas que a gente procura fazer e tem esses depoimentos, sim. Depois a gente passa aí de várias pessoas que conseguiram, pelo menos, transformar algo na vida delas e conseguiram ou novos clientes, ou utilizar o espaço, ou melhorar a forma de atendimento, ou buscar uma nova carreira, né? Então, muitas coisas foram possibilitadas e essas profissionais estão aí para dar depoimento, né? E para vocês, meninas, tem algum nome de alguém, de alguma dessas meninas que chegaram até vocês e trouxeram esses relatos? Assim, nomes para não. ilustrar? Nomes não, mas o que é que a gente tem procurado fazer? Então, nós mesmos criamos essas conexões. Então, muitas vezes chega uma proposta para mim atuar aqui. Eu estou lá em Pau dos Ferros. Para mim não é tão rentável porque teria o custo. E aí eu penso, eu lembro, aquela pessoa que participou da ação me disse que trabalhava com isso. Automaticamente, como ela já está ali no grupo, eu tenho o número dela,
já passei, ó, tem essa oportunidade. Semana mesmo apareceu uma oportunidade. Não, fulana trabalha com isso. Ela está mais perto, então... Ó, entra em contato. A gente diz, ó, fulano vai entrar em contato com você. Então, assim, nós mesmos estamos sendo as conexões. As capacitações, elas não são aquelas coisas formais. Elas são vínculos que a gente cria, né? E que nós, por sermos mulheres, nós temos essa capacidade de se sensibilizar, de acolher. A gente tem isso natural da nossa essência, né? E aí a gente vai criando um vínculo com essas pessoas e nós mesmos viramos as conexões, as pontes. Então, a gente se sintam convidadas e ali. venham. A gente se alimenta, né? Tipo, por várias vezes convidei meninas para participar de visita técnica comigo, para conhecer meu trabalho, para fazer um levantamento. Já indiquei meninas para projeto. Então, é um grupo, gente, que ele é muito rico, porque a gente se alimenta ali, a gente se fortalece e, principalmente, a gente, nessa troca, a gente se beneficia financeiramente também, porque a gente indica trabalho para as meninas que compõem ali nosso grupo. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é um bom lugar para a gente estar profissionalmente e desenvolver nossas carreiras. Eu também queria citar uma grande parceira da gente, que é a associação, que é a AMEAG, né? Então, a AMEAG já vinha fazendo esse trabalho antes, ela também tem um grupo de profissionais, né? Vou até colocar aqui o link do grupo das meninas, que é a nossa Associação de Mulheres da Engenharia. E ela fez 3 anos agora, esse ano. São várias mulheres que estão linkadas lá, que também a gente se indica. Nós, mulheres, trabalhamos muito no perfil. Vamos indicar outras mulheres, vamos potencializar carreiras. Não é que a gente precise competir nesse formato, mas se eu conheço uma boa profissional, sem dúvida, que eu tenho ali contato, eu vou indicar ela. Então, nós, a AMEAG, o Programa Mulher, o Comitê, estamos trabalhando nesse formato. Então, também, se você não conhece a nossa AMEAG, né, que é a nossa diretora Paloma, linka lá na rede social deles, segue, porque eles também sempre estão divulgando ações. Eles fazem bazar beneficentes também, arrecadam roupa para doação. A gente está até pensando... É um spoiler, né? Muitos spoilers, porque já é a próxima pergunta. Queremos spoiler. Porque... A gente está muito pensando agora em trabalhar no forma de arrecadar vestimentas. E a gente ainda está trabalhando nisso. E aí fica uma dica. Se vocês têm alguma ideia, vamos construir isso com a gente. De a gente arrecadar roupas, vestimentos para doações de mulheres que... por algum motivo, sofreram violência. Exatamente. E tiveram que sair do seu lar sem nenhum investimento. Como é que ela vai recomeçar? Então, a gente está agora tentando desenvolver uma ação, construir isso, de a gente ser um canal de acesso a esse material que elas vão precisar. Porque eu saí da minha casa, como é que eu vou bater uma porta de um emprego se eu não tenho nem o que vestir? E muitas vezes a gente tem aquela roupa em casa que a gente não usa mais. E que poderia ser um canal para outras mulheres. Então, ainda trabalhando com essa questão dos artigos de higiene, mas também a gente quer, né, pessoal? Vejam aí, tem alguma ONG que trabalha com isso? Alguma repartição? Nos digam aí para que a gente possa, junto, né, CREA, Programa Mulher, AME, a gente possa construir isso. E conhecer outros grupos de mulheres. Então, se você é um grupo de mulheres, se você já conhece isso, deixa aí, né, um comentário, nos chame para que a gente possa construir ainda mais essas mulheres, melhorar a vida delas. Nesse sentido que você estava falando, né, dessa campanha para esse assistencialismo para essas mulheres, me fez lembrar de uma ação bem recente que a gente teve, voltado para conscientização da violência contra a mulher. Conta um pouco disso, Valéria. A gente colocou lá no site do CREA, né, na página do CREA, e para que você chegasse através desse site, a gente criou um QR Code, né? Então, esse QR Code leva para informações de como você pode sofrer alguma violência, seja doméstica, seja no trabalho. Como é que você pode, que canais você tem para que você tenha acesso a como você se defender, como você pedir ajuda, né? Como você ser socorrida, né? Que canais são esses? Então, a gente fez essa campanha, né, de distribuir esses QR Codes, pregamos lá no CREA, distribuímos em vários eventos que a gente vai, distribuímos nas inspetorias. Então, pregamos esses QR Codes para que vocês, todas nós, tenhamos cada vez mais acesso a esses canais de denúncia, né? De denúncia, de amparo, de como
fazer quando eu sofro, o que fazer quando eu sofro uma violência doméstica ou do trabalho, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês que eu não sabia, só fiquei sabendo durante essa ação, né, quando a gente estava trabalhando nisso, que existiam vários tipos de violência contra a mulher. E eu assim, meu Deus, eu já passei por isso. Tivemos, inclusive, uma palestra também lá no CREA com Simone Bahia. E era ela falando, ilustrando, vai aparecer também as fotos aí para vocês. E eu dizia, caramba, assédio no trabalho com a mulher também acontece da forma que ela falou. Ela saiu ilustrando várias coisas. Então, mais uma vez, a importância de você estar presente para entender como é que funciona toda essa temática do nosso programa, que é muito além de uma reunião. Digo mais, é muito além de você ir para um evento, assinar a lista de presença, tirar a foto e dizer que você estava lá. Isso. A gente consegue, de fato, construir, moldar e potencializar essas carreiras. E outra ação que a gente também fez nesse sentido é que a gente tem a ouvidoria, né, lá no CREA, e a gente desenvolver procedimentos de acolhimento dessas mulheres que sofrem violência tanto doméstica ou como no ambiente de trabalho, né? A gente criou formas, mecanismos, né, como se fosse um procedimento padrão de como acolher essas mulheres e dar um encaminhamento para elas, né? Então, hoje, a ouvidoria do CREA, ela está capacitada, ela foi treinada justamente para acolher essas mulheres nesse sentido. Isso a gente fez também uma de nossas ações nesse ano, né? No intuito de fortalecer, que a gente sabe que além da capacitação, a gente também é vítima, né? No ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, né? E precisa também ter esse conhecimento de como se prevenir, como denunciar, como fazer para que isso, digamos assim, seja minimizado, né? E aí, esse protocolo, ele não é só para os profissionais do CREA, não. Esse protocolo é para você também, profissional do sistema. Então, se você teve algum assédio, que você identifique uma daquelas violências, você pode sim entrar em contato lá e lá vai ter um procedimento típico, característico para você, mulher, que sofreu algum tipo de violência. Porque, comumente, a gente tem aqueles procedimentos padrões, que não é ligado ao gênero. E a mulher, ela precisa ser acolhida por uma mulher. Isso Ela faz toda a precisa diferença. se sentir acolhida. Então, a gente sentou administrativamente, né? Foi um trabalho conjunto do Programa Mulher com os profissionais do CREA, com a ouvidoria do CREA. Foi criada uma câmara dentro de trabalho, um grupo de trabalho dentro do CREA. A gente ficou 4 meses trabalhando nisso e aí concluímos. E agora a ouvidoria tem esse canal, não só para os profissionais que atuam no CREA, mas os profissionais do sistema. Você que é profissional do sistema, que se identifica em algum tipo daquelas 9 violências que estão estipuladas lá no nosso material, né? Tá lá. E aí eu quero também um QR Code desse para colocar na minha repartição. Só falar com a gente leva esse material. Vocês pegam esse material lá no CREA e vamos difundir ainda mais, para que as mulheres se sintam acolhidas e saibam como agir em determinada situação. Perfeito. Ao longo desse episódio, a gente conseguiu detalhar muitas ações. E assim, Elba, eu já faço parte e você também, mas a gente já fica com aquele gostinho. Meu Deus, que venha 2026 para a gente continuar e fortalecer cada vez mais. Tivemos alguns spoilers. Mas assim, se você pudesse, vocês 3, resumir em uma frase, para deixar essas mulheres com ainda mais vontade de estar próximo desse programa Mulher, o que é que ela pode esperar das nossas próximas ações? O que é que quem está nos assistindo pode esperar das nossas próximas ações? #expectativas foram criadas. Que mais mulheres vão estar conectadas e que elas vão ter capacidade de conectar outras mulheres. A gente vai continuar um trabalho que o CREA já vem fazendo. A gente hoje está dentro com o Hub CREA, quem não conhece, que está justamente nesse contexto. Dá a possibilidade do nosso profissional conseguir atuar com excelência. Nós temos profissionais excelentes, mas o CREA está dando espaços e o Programa Mulher vem trabalhando conjuntamente com isso. Então, capacitações, espaços e conexões. Mais conexões serão feitas. E aí também escutar um pouco o que o profissional quer. Então, ao momento da finalização dessas etapas da mentoria, a gente vai enviar um formulário e a gente vai escutar delas o que é que aquilo transformou, o que é que ela prospecta naquilo de carreira. E aí a gente vai ter a possibilidade de pensar ações mais voltadas. Porque quando eu escuto o que Ana
precisa, eu consigo pensar numa ação direcionada. E eu acho que é muito isso que aconteceu dentro do programa. Na hora que a gente abre o comitê e eu tenho várias profissionais, eu começo a escutar as dores, as necessidades. Porque eu que vivo no mercado, eu sei o que eu passo. Então, eu que sou mãe, eu vou ter uma rotina. Eu que trabalho em vários ambientes, em várias cidades, eu vou ter outra. São dores diferentes. Então, eu acho que foi um grande diferencial. E por isso que eu acho que 2026 vem mais, 2027 e 2028. Porque as mulheres hoje conseguem enxergar que elas podem ocupar o espaço que elas quiserem. E quem possibilitou isso foi justamente essas ações que a gente vem fazendo. Que quando eu enxergo que Milena está ocupando espaços, quando eu enxergo que Elba está ocupando espaços, que Valéria, que Eduarda, que Alexina, cada uma está ocupando ali o espaço, eu consigo enxergar que eu posso. Por isso, sabe, Milena, que eu não sei bem o que vai vir, mas eu acredito que vem grandes coisas, porque nós conseguimos entender, nós mulheres, que nós temos um espaço dentro do nosso sistema, que foi implantado pelo Programa Mulher, e que hoje nós, como Comitê do Rio Grande do Norte, vamos ainda mais crescer e trazer mais mulheres ainda, potencializando o nosso sistema. E só um minutinho. Se você que está assistindo já ficou com essa vontade, já coloca aí hashtag expectativas foram criadas. Fala, Elba. É porque vai vir muito mais encontros. Então, são muitos encontros que, no mínimo, você vai sair de lá com inspiração, com alguma amiga, com alguma parceria nova. Então, assim, os nossos encontros, eles são muito frutíferos, né? Frutíferos, porque a gente sempre sai com alguma coisinha de lá. E a gente tem agora a perspectiva de fazer happy hour, de fazer mais um café. Então, assim, se aproxime, porque vocês não têm nada a perder. Aqui é só ganho. A gente tem procurado trabalhar muito com inovação, tentando trazer coisas novas, né? Não só palestras, mas ações concretas, né? Para que vocês se sintam motivadas também, sempre tentando encantá-las, né? Buscar vocês para que vocês se sintam pertencentes. Então, acredito que a gente trabalha muito inovação e participação. Acho que esse é o mote, vamos dizer assim, do que a gente vem trabalhando. E com relação a isso, a inovação, a gente tem um projeto aí, que é o Elas Inovam, né? Para trabalhar essas profissionais em cidades inteligentes, né? Que a gente possa sempre buscar essas profissionais para quê? Para estarem atuando profissionalmente, né? Então, a gente capacita para atuação. E essa atuação vai vir nesse projeto do Elas Inovam, que a gente vai estar lançando agora em novembro, né? Em novembro de 2025, para que as profissionais do sistema, né, geocientistas, engenheiras, agrônomas, possam participar desse projeto, onde a gente vai buscar parcerias, né, diversas parcerias com prefeituras, com instituições de ensino, com instituições que trabalham com tecnologia, né, como, por exemplo, a SERPRO, o Instituto Metrópole Digital. Então, a gente está buscando isso para que essas profissionais possam atuar, levar realmente o ensinamento que tantos anos elas passaram desenvolvendo ali na área técnica, né? Essa parte é técnica, não mais de soft skills, mas de hard skills, né? Voltada justamente para capacitação, para que elas atuem profissionalmente nesses projetos. A gente espera aí, estamos com essa ideia aí do Elas Inovam, esse projeto. Já tem 30 profissionais que se inscreveram, né? Que esse é o enfoque, a participação, para que novas profissionais participem e tantas outras que queiram, né? Então, temos 30 profissionais aí dentro desse projeto, que a gente deve estar fazendo o lançamento em novembro, né? E para dar continuidade aí a ele. Quantos spoilers! Meu Deus, adorei, adorei, adorei. E com certeza você também. Gostaria de reforçar o convite para que você venha. Agora já tem mais, ó, mentoria, Elas Inovam, happy hour. Você quer mais o quê? É aquele famoso chega de desculpas. É o momento de fato, a gente continuar crescendo e se fortalecendo, porque somente assim a gente vai conseguir chegar cada vez mais longe. Então, estamos aqui, o podcast é o CREA delas, o CREA é nosso, e o programa Mulher tem muito, muito, muito a crescer ainda se todas nós estivermos de fato unidas. Gostaria de agradecer a participação de vocês, meninas. O nosso trabalho continua, além dessa bancada.
para que a gente consiga articular tudo isso e dizer para você não esquecer de enviar esse podcast para aquela sua amiga que você vai levar para esses eventos com você, que precisa estar potencializando sua carreira e está cercada de mulheres que têm esse mesmo pensamento de crescimento, de desenvolvimento, de network e também de descontração e fazer amizades. Então, já compartilha aí para pelo menos 2 amigas suas. E não esquece de tirar a foto aí da tela ou tirar o print do seu celular e compartilhar lá nos seus stories, marcando CREA e falando que você está acompanhando o podcast CREA Delas, do nosso programa Mulher. Até o nosso próximo episódio.